internet entrou em surto e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, vídeo desta nossa segunda-feira. Rosgel, Denise Meira, Balar, sejam bem-vindos e eu vou começar falando de Hande Erçel e Kerem Bürsin. Então já deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e claro, deixa a sua opinião sobre este surto coletivo aqui nos comentários. Ontem no domingo, no dia 23 de outubro, a internet pegou fogo, mas Denise, por quê? Por causa de um vídeo que começou a circular, no qual mostrava um casal que foi visto em uma cafeteria em um local chamado Beykoz, e este casal era muito similar a Hande Erçel e Kerem Bürsin. Os fãs foram à loucura. No entanto, o vídeo que está circulando tem péssima qualidade, não dá pra ver muita coisa, mas um detalhe que chamou a atenção foi uma jaqueta que é muito parecida, é igual, né? Vamos confessar. Não vamos mentir aqui. A jaqueta é igual a uma jaqueta do Kerem Bürsin. Além disso, a pessoa que aparece no vídeo está com um capuz. Mais um detalhe que chama a atenção e que indica que talvez ele não quisesse ser reconhecido. Além da semelhança da blusa, a estatura do corpo do homem é muito parecida com a estatura do corpo do Kerem Bürsin. E o cabelo da menina aparenta sim ser muito parecido ao da Hande Erçel. Eu sei que o vídeo tá ruim, que não mostra muita coisa, mas também vamos observar a estatura do corpo do homem que aparece no vídeo, que aparenta ter a mesma estatura do corpo do Kerem Bürsin, e o cabelo que mostra nas imagens aparenta muito ser o cabelo da Hande Erçel. Essa notícia do jornal já afirma com todas as letras que eram os dois que estavam lá, mas percebam que eles não trazem nenhuma imagem do evento, porque eu acredito que a qualidade está ruim e eu também não sei como funcionam essas regras de jornal, se eles podem utilizar a imagem das outras pessoas, mas eles afirmam com todas as letras que eram os dois que estavam lá. Eles compraram café juntos e conversaram por um tempo. E uma coisa que alimenta a imaginação dos fãs sobre a hipótese dos dois estarem se reconectando novamente é que na última vez que o Kerem Bürsin viu os paparazzis, ele comentou sobre a situação chata da sobrinha da Hande Erçel e ele disse: claro que eu falei com a Hande Erçel. Ele tinha uma relação muito próxima com a irmã, com o cunhado, com a sobrinha da Hande, e ele demonstrou ser muito solícito, como sempre, super gentil. Os dois conversaram, então por isso as pessoas acreditam que os dois estejam se reaproximando. Pode ser que não sejam eles, pode ser que não sejam eles, assim como pode ser que sejam eles. Vamos combinar que são 50-50. Mas que essas imagens deixou todo mundo doido, deixou. Eu sou a favor do amor, hein, gente? E também da felicidade. Se os dois se reaproximaram e se os dois estão felizes assim, ok, por que não? Mas uma coisa que eu vi na internet e que eu não vou negar, que eu também pensei a mesma coisa, é que todo mundo, gente, já começou a imaginar, a criar um enredo na cabeça. Hande está solteira, Kerem Bürsin solteiro, aconteceu a situação com a sobrinha, o que deixou a família Erçel inteira abalada. Kerem Bürsin, com a sua gentileza, se aproxima, dá um apoio, os dois estabelecem novamente aquele vínculo que havia se quebrado e assim reacende a chama do amor. Já criamos aqui a nossa série, a nossa Dizzy. Vamos seguir acompanhando, por enquanto somente um jornal noticiou esta informação. Eu acho que foi por causa do horário e ontem também era domingo. Vamos ver se amanhã teremos mais informações sobre isso e sobre o que eles estão falando. Agora vamos falar de Demet Özdemir. No vídeo de ontem eu falei sobre Entre Eu e o Mundo e as informações que circulam hoje aqui na Turquia é de que sim, haverá uma segunda temporada de Entre Eu e o Mundo. Hoje resta somente um episódio para encerrar a primeira temporada e uma outra informação muito legal também é de que no próximo mês a série já poderá ser lançada para o Disney Plus Mundo. Lembrando que o lançamento aconteceu somente aqui na Turquia. Eu já aproveito para manifestar para você que eu achei um absurdo. Na minha percepção de telespectadora, a Disney Plus deveria fazer assim como a Netflix. Lança para lança para todos os países. As notícias indicam que eles tiveram problemas com dublagem, mas na minha percepção de leiga é que isso prejudica muito o lançamento, porque fica difícil mensurar se a série foi boa, se a série foi ruim. Mas quem sou eu, né, na fila do pão para reclamar de Disney Plus? Então notícias boas para a Demet, que inclusive até compartilhou fotinhas no perfil dela, na casa nova dela. Ela estava sumida, mas já tá aparecendo. Enfim, vou registrar aqui nesse vídeo, porque eu também falei que ela estava sumida. Agora vamos falar sobre Kızılcık Şerbeti? Vamos! No vídeo de ontem, eu trouxe para vocês um trecho da entrevista que Sıla e o Doğukan deram
fizeram nos bastidores quando eles foram tirar aquelas fotos promocionais. E hoje foi divulgado novas fotos promocionais que trouxe a Salan num belo vestido verde. E também tem um outro trecho no qual ela fala sobre o Gokhan e o Gokhan fala sobre ela. A Salan disse o seguinte: Gokhan e eu estamos focados em nos conhecer e entender um ao outro. Trabalhamos de forma muito colaborativa. E o Gokhan disse: Salan é muito calorosa, muito energética. Ela tem tido dificuldades para ficar parada, assim como eu. Espero que a nossa energia seja refletida na tela. O que é engraçado. Olha só como é o nosso julgamento. Vendo o Gokhan, ele aparenta ser um homem bem calmo. Eu não consigo ver ele como sendo um homem energético. Pra mim, ele aparenta ser bem aqueles homens quietinhos. Meus amigos, faltam somente 4 dias, contagem regressiva pra ver essa energia dos dois trabalhando em Kızılcık Şerbeti. Deixem aqui nos comentários, hashtag Salaturkulu, Kızılcık Şerbeti, e vamos acompanhar toda esta estreia. Um beijo, meus queridos, fiquem com Deus, uma excelente semana pra gente. Eu já comecei a minha semana no 100%, espero que você aí também, e nós nos vemos no vídeo de amanhã. Beijos e tchau!